Glória a Deus. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 24. Gênesis 24. E o versículo de número 31. Depois vamos ler mais alguns outros, para nós fazermos aqui a menção da palavra nesta noite. Amém? Gênesis 24, 31. Diz assim a palavra do Senhor: E disse: Entra, bendito do Senhor, porque estais fora. Pode se assentar, meus queridos, pode sentar. Entra, bendito do Senhor, porque estais fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Queridos, Abraão, ele tinha já um filho, que por sinal tinha um nome muito bonito. Seu filho se chamava Isaac. E ele foi pedir para que o seu servo, que também tinha um nome bonito, se chama Eliezer. Eliezer quer dizer: o Deus do meu pai é ajuda. Eliezer é o nome do meu filho caçula. Ele pediu para que o seu servo fosse até sua parentela buscar uma esposa dentro da sua parentela para o seu filho Isaac. E se você observar no capítulo 12 do livro de Gênesis, 15 de Gênesis, cadê Gênesis 15? Você vai saber desse servo de Deus aqui. Gênesis 15, 1 e 2 diz assim: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele então, pensando que o Damasceno de Damasco, Eliezer, o seu mordomo, seria o que herdaria na sua casa. Mas Deus não disse para ele que não, um que vai nascer de ti. Então ele tem, por milagre de Deus, por ação de Deus, um filho, que é Isaac. E logo mais à frente, anos depois, né? Então Deus, Abraão, aliás, envia o seu servo para que vá buscar então uma noiva, e essa noiva tem o nome de Rebeca. E quando Abraão faz esse pedido ao seu servo, volte comigo um pouquinho aí em Gênesis 24, versículo 1 agora. Nós lemos o 31, agora vem para o versículo 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao servo mais velho da sua casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Então ele faz a promessa a Abraão que não vai tomar uma esposa daqueles cananeus, daquelas pessoas idólatras que andavam ali ao redor de Abraão, mas que ele iria até sua parentela buscar uma esposa. E naquela conversa ali, não vou ler tudo para ganhar tempo, o seu servo então diz a ele: Olha, mas se eu não achar essa pessoa e tal, então você está livre desse teu juramento. Mas você vai fazer assim, você vai até a casa da minha parentela e tal e tal. E quando Eliezer vai, quando Damasceno vai, quando esse mordomo vai, ele fala com Deus, ele ora ao Senhor. Depois você lê em casa com mais tempo. Ele ora ao Senhor e pede uma instrução, uma direção de Deus. E ele anda, da onde ele está, de Canaã até a Mesopotâmia, ele percorre 900 quilômetros, com camelo, andando ali, uma comitiva. Seria muito mais demorado, evidentemente. Se você for a pé, você anda mais rápido, sozinho, aliás. Mas com uma comitiva, com camelo, com pessoas, ele era cerca de 900 quilômetros que ele foi buscar a noiva para o filho do seu senhor. De maneira que ele vai e fala com Deus, que se Deus desse
fosse com ele naquela situação, preparasse a pessoa, etc. E nós chegamos no capítulo 24, onde nós lemos o versículo 31, mas volte um pouquinho agora comigo aqui, e vamos ler alguns versículos. Deixa eu pegar o versículo 15 de Gênesis 24, daqui a pouquinho você vai entender bem a mensagem. Gênesis 24, versículo 15. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, ele estava orando ao Senhor, né? Vou ler o versículo 14. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que usaste de benevolência com meu Senhor. Então eu vou chegar no lugar que vai ter um poço, e a mulher for donzela, for assim e tal, e ela oferecer água para mim e também para meus camelos, essa é a que o Senhor preparou. Pediu um sinal a Deus. E sucedeu, verso 15, que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Continua lendo comigo. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem o homem não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e rebaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de dar-lhe de beber, disse, tirai também água para os seus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou água para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E sucedeu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro, guarda isso, um pendente de ouro de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro, e disse, de quem és filha? Faz-mo saber, peço-te, há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse, eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor, e disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de seu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre a mão de sua irmã, as mãos da sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia, assim me falou aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos à fonte, e disse, entra, bendito do Senhor, porque estás fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então aqui começa a história, ou desenrola-se a história. Ele vai, entra na casa daquele senhor, com ele ali, ele passa uma situação ali, de explicar tudo o que estava acontecendo, era a parentela dele mesmo, do seu senhor. Depois então os pais conversam com a menina, com a moça, com a jovem, com a virgem, e ela também quer ir para com aquele homem, seguir em direção a esse casamento. Observe o versículo 48 de Gênesis 24 ainda, quando este homem dava a explicação para a casa daquela moça, e disse, inclinando-me adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do meu irmão, de meu senhor, para seu filho. Pois bem, então Abraão pede para que o seu servo vá buscar uma esposa, e que seja a sua parentela. O servo ora e pede a Deus instruções, direção, que o guie, e que lhe dê um sinal, que for aquela mulher que lhe ofereça água para os seus camelos, etc, etc. E assim foi. Deus fez prosperar o caminho. Ele vai então e volta mais 900 quilômetros até o seu senhor. Quando Isaque, depois lá na frente você vai ler, Isaque no meio do campo, ele vê Rebeca chegando. Ele não sabe que é Rebeca, mas vê a comitiva chegando com a moça. Ela se cobre com o véu, ele chega até ela, recebe a moça, e eles então vão para as núpcias, eles se casam. Aqui nós temos uma tipologia que é muito usada, sobre a igreja. É muito usada como Abraão sendo Deus Pai,
o servo que vai buscar a noiva, o Deus Espírito Santo, e Isaac, o Senhor Jesus, que recebe a noiva. Essa aqui é uma tipologia que também é muito usada. Muitas pregações você deve ter ouvido, tem muitas mensagens dessa maneira. E o detalhe que no versículo 14 diz que Rebeca é donzela, muito formosa à vista, virgem, a quem não havia conhecido homem algum, e ela desceu à fonte com seu cântaro. Ou seja, assim é a igreja, é bonita, a igreja é virgem, a igreja é pura, a igreja é sem mácula, e está sendo preparada pelo Espírito Santo para o encontro do noivo Jesus, e ele voltará. Agora, o versículo que eu li, que é o texto que nós vamos aqui olhar para fazer a nossa ministração, inclusive o título do sermão desta noite é este: entra bendito do Senhor. Quando Labão, irmão de Rebeca, viu os pendentes, as joias de ouro nas mãos da sua irmã, e toda a história que ela contou, ele foi ali, você sabe, depois à frente, a história mostra que Labão era realmente interesseiro, era bastante, tinha cobiças, né? Então ele olha aquilo, ele vê e diz: entra bendito do Senhor. Ele não disse bendito de Abraão, ele disse bendito do Senhor, porque estáis fora. Eu quero usar esse texto para fazer uma mensagem temática, e o tema é justamente, o título e o tema é este mesmo: entra bendito do Senhor, porque estáis fora. Quando eu leio esse versículo, eu penso em tantas coisas, irmã Terezinha, que eu posso citar, que um pregador pode citar. Eu posso falar do bendito. Quem é o bendito do Senhor que nós queremos que entre em nossas vidas? Quem é o bendito do Senhor que nós esperamos que entre em nosso casamento? Quem é o bendito do Senhor que nós queremos que entre em nossos estudos, faculdade, escola, trabalho, família? Quem é o bendito do Senhor? Não aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é o bendito do Senhor que nós queremos que entre? Quem é o bendito do Senhor que você vai falar na sua intimidade e vai dizer numa área da sua vida, numa específica área da sua vida, e vai dizer: entra bendito do Senhor, não fique aí fora, entre na minha casa, entra na minha vida, entra no meu lar, entre em meus negócios, entra no meu casamento, entra na minha vida, bendito do Senhor, não fique fora. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo, Lucas 24, 49, depois é Atos, Lucas 24, olha só comigo lá, Lucas capítulo 24, e o verso 49, Jesus Cristo já havia ressuscitado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e no versículo 49, ele diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês vão ser revestidos de poder que vem lá do alto. E quando você olha para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, olha comigo lá, Atos, do ladinho, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. As últimas instruções do Senhor são essas: que eles deveriam ficar em Jerusalém, reunidos, buscando, esperando a promessa do Senhor, que ele havia já falado, e aqui ele realmente corrobora, ele ratifica, ele afirma, ele confirma que a sua promessa, que é fiel, e que eles deveriam ficar esperando o Senhor, e eles estavam reunidos no cenáculo. Diz os historiadores que o cenáculo pertencia à mãe de João Marcos, o João Marcos que escreveu o Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, que andou com Paulo, que era sobrinho de Barnabé. Então diz alguns historiadores que era na casa dele, que tinha um espaço, um cenáculo grande, amplo, e os irmãos ficaram reunidos ali, e esses que ouviram a palavra do Senhor, eram em torno de 500 irmãos que ficaram com o Senhor. E depois passaram-se alguns momentos e nada de vir, nada de acontecer nada, e por volta de 120 irmãos, 118, 117, eu não sei, quase 120 estavam reunidos, sentados na casa. De repente ouviu-se um som de um vento veemente e impetuoso. Atos capítulo 2, versículo 1, veja comigo o que está escrito: e cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Escute bem: e cumprindo o seu dia de Pentecostes. Pentecostes no grego, penta de 5, ou seja, no caso aqui é 50 dias após a Páscoa, havia o Pentecostes. Jesus morreu, ressuscitou,
passou 40 dias ensinando os discípulos, aparecia aqui, aparecia acolá, aparecia para um, para dois, para todos, e por 40 dias ele ensinou, ele instruiu. Depois que ele fez a promessa: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Passaram-se mais 10 dias, então cumprindo-se o Pentecostes, no dia exato, na hora exata, no tempo certo, no tempo que Deus determinou, tudo vai acontecer. Diz o texto sagrado que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e nós podemos, como não é imaginação, dizer: entra, bendito do Senhor. Não fica aí fora não, a casa aqui está cheia, os discípulos estão aqui aguardando, esperando a promessa. Muitos foram embora, muitos não ficaram ali, 380 mais ou menos, um pouquinho mais, foram embora, mas quase 120 ficaram ali, e eles foram cheios do Espírito Santo. Ele cumpriu a sua promessa, o bendito do Senhor entrou e encheu a casa, e encheu todos, e encheu a igreja, e está em nós até os dias de hoje, estará até o último dia da nossa vida aqui, como igreja na terra, até o último dia. Muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos isso. O Senhor já veio, já entrou, e talvez você não compreendeu isso ainda. Então pode clamar: entra, bendito do Senhor. Não fica fora não. A irmã é cheia, o irmão é cheio, o irmão também é cheio, eu também quero ser cheio, assim como Labão disse: diga também: entra, bendito do Senhor. Não fica aí fora não, porque está aí fora. Enche a minha vida, faz da minha vida um santuário, faz da minha vida um lugar de adoração, de habitação, para que eu possa ser um adorador e que adore em espírito e de fato em verdade. Porque nós lemos lá no capítulo 24 de Gênesis e no versículo 48 que o Senhor veio pelo caminho da verdade. Por que caminho que aquele servo de Abraão chegou até a sua noiva, a noiva de Isaac, aliás? Por que caminho? Pelo caminho da verdade. E por que caminho Deus vai entrar nas nossas vidas, entrar em nós? Pelo caminho da verdade. Por que caminho, irmão José Vicente, que Deus chega até nós e que nós chegamos até Deus? Pelo caminho da verdade. Então nós podemos dizer: entra, bendito do Senhor. Porque estás aí fora, entra na minha casa, entra na minha vida, entra nos meus problemas e resolva-os, porque eu não sou capaz de resolver. Entra na minha vida de pecador que eu sou e me ajuda a ser um homem santo, porque se o Senhor não estiver na minha vida eu não consigo. Bendito quer dizer aquele que é abençoado, que é bendito de fato, que se pode bem dizer: entra, bendito do Senhor. Porque estás aí fora. Por que caminho que ele veio? Pelo caminho da verdade. Jesus prometeu que o Espírito Santo viria, e o texto nos garante que ele veio, e o Espírito Santo está com a igreja, está em nós, está com o povo de Deus, está com aquele que pode clamar ao Senhor, está com aquele que vai clamar por salvação. Entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora. Observe, em Lucas capítulo 19, verso 38. Lucas 19, versículo 38, diz assim a palavra do Senhor. Glórias a Deus. 19, 37 e 38. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. Eu já vi o cão entrar na igreja, mas o gato ainda não. Eu já tinha lido: fora ficarão os cães, mas os gatos não tinha visto ainda não. Gato? Oi, amiguinho. Fora ficarão os cães, agora os gatos, primeira vez. Ai, Senhor. Não é não? Eu gosto muito de gato. Lucas 19, 38, eu vou ler 37 e 38 novamente. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe entre as multidões alguns dos fariseus: mestre, repreende os seus discípulos. E respondendo ele disse: digo-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, simples, humilde, ali as pessoas cortavam galhos, ramos, jogavam no chão seus mantos, para que o Rei da Glória passasse ali, e as multidões regozijando, alegrando-se, eles diziam:
Bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, entra, bendito do Senhor. O bendito que é Jesus Cristo, o Senhor da glória, estava entrando em Jerusalém, a entrada triunfal de Jerusalém, e as pessoas começaram a adorar, louvar e exaltar, e alguns disseram: repreende o Senhor. Não, se eles se calarem, as pedras clamarão. Nós temos aqui homens e mulheres que podem dizer, como aquelas mulheres, como aquele povo que dizia: bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito é Jesus que entrou neste planeta para salvar o pecador. Bendito é o Senhor que entrou nesse mundo para salvar a minha alma, a minha vida e a sua também. E podemos dizer: entra, bendito do Senhor, porque estás fora, entra, aleluia. Gálatas 4, versículo 4 diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, porque a lei implacava em trazer-nos o que? A morte, porque o homem sem a palavra era morto. 1 Coríntios 2, versículo 3, versículo 6, se não me falha a memória, diz que a letra mata. Algumas pessoas, não entendendo isso, acham que estudar teologia mata. Não, a letra mata porque a exposição da lei trazia a morte, porque o homem não conseguia ser salvo mediante a lei, porque não conseguia cumprir. Então havia alguns sacrifícios que eram feitos apontando para o sacrifício maior que Jesus Cristo faria. Em João 1, 29 diz: quando João Batista viu Jesus, ele vindo, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ali estava conectado todo o sistema sacrificial da antiga aliança, ali em Cristo, o Cordeiro. Então por isso nós podemos dizer, quando olhamos para Jesus, podemos dizer: entra, bendito do Senhor. Não fica fora não, entra na minha vida, entra sim, Senhor, e salva e liberta. Entra na minha casa, entra na família, entra no lar, no casamento, em todas as áreas, porque nessas áreas precisamos de Cristo, porque só Ele é o Senhor que pode dar a solução. Agora observe comigo o que está escrito no livro de Salmos, Salmo 24. Salmo 24. Aqui nós vemos Jesus que entrou no planeta, entrou na esfera da humanidade, se fez homem. 1 Tessalonicenses, Filipenses 2, de 5 a 11, nós lemos. Eu vou ler também, não está aqui no meu esboço, mas vamos ler. Já volto aqui no Salmo 24. Fica aberto aí no Salmo 24, que eu vou para Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, olha o que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, desfez, esvaziou-se, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está o resumo da salvação. Ele deixou a sua glória, deixou a sua glória como Pai, se fez homem, se fez de nenhuma reputação, esvaziou-se a si mesmo e se humilhou, se humilhou fazendo-se igual a homens, servos, se humilhou até a morte, e morte de cruz, e veio e morreu por pecadores, por mim, por você, por todos nós, de maneira que, fazendo isso, ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, depois de 40 dias ele vai assunto ao céu, como agora há pouco eu falei. E então, quando ele vai assunto aos céus, agora olhamos para o capítulo 24 de Salmo, ou Salmo 24, né? Salmo 24, versículo 7 em diante, que diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quando que é essa situação? Depois que ele vem, morre, ressuscita, dá instruções, passa 40 dias, fala para os servos ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Ele vai ascendido aos céus, e quando ele entra na glória, uma voz lá, alguém canta, multidões cantam, anjos cantam, e dizem, e proclamam, e exclamam: levantai-vos, ó portas eternas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E alguém num coro pergunta, ou alguns no coro perguntam: quem é este Rei da Glória? E a resposta é: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. A pergunta repete-se:
Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, aquele que lemos agora há pouco, que se fez igual um homem, igual um servo, e se humilhou até a morte, e morte de cruz. E era a morte de cruz, uma morte tenebrosa, terrível. A morte de cruz era sombria, era tenebrosa. Ele se fez homem e morreu, e foi humilhado. Mas diz o texto que ele foi ascendido e está à destra do Pai, e toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, todos vão ter que dizer que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas quando Ele vai, o cântico, a celebração é esta: levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças, levantai, ó eternas entradas, para que o Rei da Glória possa entrar. E a pergunta: quem é o Rei da Glória? O bendito do Senhor. Então entra, bendito do Senhor. Para quê e por que estás fora? Foste lá, venceste a morte, venceste o pecado, venceste as trevas, venceste o diabo, venceu tudo, para que nós também, quando Ele voltar, possamos entrar junto com o Senhor, bendito para sempre e eternamente. Aleluia. Entra, bendito do Senhor, porque está. Ele veio para cá para morrer por pecadores, e voltou com a celebração que nós encontramos também no livro de Apocalipse, capítulo 5. Vão lá comigo, Apocalipse, capítulo 5. No capítulo 5 de Apocalipse, nós temos uma passagem que eu tenho pregado, até poucos dias eu preguei, nesse capítulo 5 aqui, sobre as vozes que estão ao redor do altar ou do trono, e está no meu canal também. E diz assim o texto, no livro de Apocalipse, capítulo 5, do 1 até o 5, diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Diz o texto: e eu, João no caso, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O que quer dizer isso daqui? É a celebração daquele que venceu, que foi cantada e celebrada no Salmo 24, do versículo 7 em diante. Quem é este Rei da Glória? Esse, o leão da tribo de Judá, que venceu. Ninguém é digno de olhar no trono de Deus, na sala do trono, Deus no trono, um livro à sua direita, um rolo de livro, o livro da história da humanidade, do desenrolar da minha e da sua história do universo, de maneira que ninguém era digno. Não diz forte, digno, mas o texto nos informa: aqui está o leão da tribo de Judá, ele venceu, ele é digno. Ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo da terra era digno de abrir o livro, tampouco de olhar, nem olhar para o livro. Mas o texto diz: nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Mas Jesus, que entrou no planeta, entrou na história da minha vida, na história da humanidade, na história da sua vida, que veio resolver a situação do pecado. Ele entrou, o bendito entrou, não ficou fora, irmãos da Vicente. E tendo ele entrado, ele venceu. Lá na cruz do Gólgota, lá no Calvário, ele disse: está consumado. E quando ele diz está consumado, decretou a minha vitória e a sua vitória, meu querido. Quando ele fala está consumado, a igreja está ali debaixo da sua bênção e das verdades graciosas, da vitória graciosa do Senhor. Está consumado. Talvez você entrou aqui pensando: onde está a minha vitória? Onde está a minha bênção? A sua vitória e a sua bênção foi decretada lá no Gólgota, quando ele disse está consumado. Toda língua que ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Lá em Filipenses nós lemos que no céu, na terra e debaixo da terra, toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar e vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque o bendito entrou neste planeta, humilde, servo, montado um jumentinho. Ele entrou em Jerusalém e as pessoas diziam: bendito o que vem em nome do Senhor. E chegando-se a glória, foi gritado e foi cantado e celebrado: quem é este Rei da Glória? O Senhor, o Senhor, o Senhor poderoso. Ele é o Rei da Glória. E Ele, este é o mesmo que entrou na minha vida. Observe, quando Ele morre e ressuscita, Ele aparece para as mulheres e elas ficam felizes. E então vão contar aos discípulos, e alguns não acreditam. E não só Tomé, mas alguns não acreditam. Então, no primeiro dia da semana, logo a sua ressurreição, estavam todos reunidos na casa, num lugar, com medo
com pesar, com medo dos sacerdotes, com medo dos fariseus, com medo de todos ali, porque o Senhor havia morrido, e já se deu 3 dias e ainda Ele não tinha aparecido a todos, muito embora já havia aparecido para algumas mulheres, para alguma pessoa, mas aí muitos deles não acreditavam. E o que aconteceu ali? Todos trancados, irmão Carnilo, todos fechados dentro de casa com medo, com as suas esperanças talvez definhadas ou definhando, com as suas expectativas acabando, por não ver o Senhor, por não contemplar o Senhor, por não ter visto ainda o Senhor ressurreto. E ele entra na casa sem que a porta esteja aberta, sem que a janela esteja aberta, sem tocar a campainha, porque nem havia, sem bater a porta. Ele se apresenta no meio deles. O bendito não ficou do lado de fora, o bendito entrou na casa, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Paz. João 20, verso 19. Ele se põe no primeiro dia da semana, eles com medo trancado, ele entra e diz: paz seja convosco. Eles lá dentro com medo, temerosos, muitos ali com a sua fé realmente abalada, e o bendito do Senhor não ficou fora. E eu posso clamar, eu posso dizer hoje: entra, bendito do Senhor, não fica aí fora não, entra na minha história. Talvez você esteja igual como os discípulos que não tinham visto, que não tinham contemplado. Talvez você não viu ainda o Senhor na sua vida, talvez você não contemplou na sua vida, na sua história ainda, mas ele entra sem que a porta esteja aberta, ou nem precisa de porta. Ele entra com a janela trancada, ele chega e diz: paz seja convosco. Vocês estão em guerra, estão temerosos, estão preocupados, estão aí com a sua fé abalada, mas tão somente o texto diz: paz seja convosco. Observe o que diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Esse Jesus que é vencedor, 4,16. Esse Jesus que é vencedor, esse Jesus venceu, entrou na história da humanidade, entrou na história do e entrou na história da humanidade, entrou na minha história também. E ele venceu para nós vencermos também. Segura aí em 1 Tessalonicenses 4,16, e eu vou ler um outro texto que está em Colossenses 2, de 8 a 15. Colossenses 2, de 8 a 15, diz o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. São gnósticos aqui. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo primogênito e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Aqui trata do legalismo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui já apresenta o cristianismo. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Quando ele entra para despojar os principados, as potestades, arrancar o escrito de dívida que era contra nós, ou seja, a lei que era contra nós, e despoja isso, e na cruz ele vence tudo. Ele entrou, o bendito entrou na história para vencer, para que a sua igreja seja vencedora para a sua glória e louvor. Agora, com certeza, agora vamos lá, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, e eu vou ler o 18 também. Com certeza esse texto é o texto de onde a igreja, não só esse evidentemente, mas é um dos textos que a igreja deve ter em mente o tempo todo.
e dizer para que o bendito do Senhor não fique fora, para que ele entre de fato. E esse texto é um dos textos que mais marca a minha vida, a trajetória do meu ministério. Não só esse texto, mas a temática desse texto, que é o tema da escatologia bíblica. Escatologia que trata da segunda vinda de Jesus, do fim da história, da conclusão, da consumação. E ele entrou, o bendito do Senhor entrou no planeta para resolver a situação do pecado. Entrou em Jerusalém, entrou no cenáculo, entrou na casa dos irmãos reunidos ali com medo, entrou na história da humanidade, entrou na minha história, entrou na sua história, e vai entrar na história de muitos ainda. E nós aguardamos a vinda do Senhor. E este é um dos textos que nos diz isso. Olha só o que diz no capítulo 16. Porque o mesmo Senhor, o mesmo, não é outro, o mesmo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e assim encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que está dizendo aqui? Está dizendo que ele vai voltar. Ele não vai ficar fora, não, ele vai entrar. Então nós podemos dizer: entra, bendito do Senhor, porque estás fora. A igreja vem passando por um tempo difícil, a igreja vem vivendo um tempo de apostasia, a igreja vem vivendo um tempo de frieza, de mornidão, um tempo de grande frieza, onde qualquer coisa tira o crente do culto, onde uma chuva, um frio, um calor, uma chapinha, um jogo de futebol, um fim de novela, um jogo de futebol de campeonato, tira o crente da congregação, tira daquele momento com o Senhor. É mais importante para ele uma viagem, é mais importante para ele, não que seja pecado viajar, mas vocês estão entendendo, vão substituindo, vão colocando em primazia aquilo que é secundário, em detrimento daquilo que é prioritário, ou que é primordial, que é servir a Deus e cultuar a Deus. A igreja tem pelo menos duas bases, que é congregar-se, ela vai fazer duas coisas: vai adorar a Deus, vai tributar culto a Deus, louvor a Deus, e evangelizar e pregar o Evangelho. E quando a igreja faz isso, ela cumpre o seu papel, que é adorar e pregar, adorar e proclamar. Mas isto são coisas basilares, mas no cerne da igreja está o estar com o Senhor, viver com o Senhor, passar com Cristo nesse planeta, andar com Ele nessa terra, estar com Ele eternamente, e dizendo, conforme fala em Apocalipse: ora vem, Senhor Jesus. Entra, bendito do Senhor, não fica fora não, entra. A igreja tem que clamar mesmo, pregar e anunciar e clamar mesmo pela vinda do Senhor, anelar pela vinda do Senhor, desejar a vinda do Senhor, assim como nós lemos em Gênesis 24, quando Abraão, representando a tipologia do pai, ele tem um filho, a tipologia de Jesus, e este filho então precisa ter uma noiva, e a tipologia da noiva, a Rebeca, é a igreja, e a tipologia de seu servo, aquele que está na sua casa, que vai buscar a noiva, é o próprio Espírito Santo. Então o Espírito de Deus age em nós, vai movendo em nós, vai nos impulsionando para que nós desejamos estar com o Senhor. Olha o que está escrito, para eu encerrar aqui. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 e 2. Glória a Deus. 2 Coríntios, aleluias, glórias a Deus. O desejo da igreja de estar com o Senhor, o desejo da igreja de estar com Cristo, o desejo da igreja de viver para a glória do louvor do Senhor. 2 Coríntios 11, 1 e 2, diz assim, 2 Coríntios 2, 1 e 12, 1 e 2, 2 Coríntios 11, verso 1 e verso 2. Quisera eu, Paulo falando, me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. O desejo do apóstolo Paulo era que a igreja estivesse como uma virgem pura, imaculada, virgem para o seu marido, que é Cristo.
Aquele servo foi buscar uma moça da parentela, não de outro povo, uma parentela, virgem, pura, e ela veio. Ela encontrou-se com o seu moço, com o seu marido, com o seu noivo. E Cristo fará a mesma coisa, voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja, e vai se encontrar com ela nos ares. Eu quero que você agora cubra a sua cabeça e feche os seus olhos. E nós vamos orar, porque o Senhor entrou, abençoou, veio por bom caminho e levou a noiva para Isaac. E o Espírito Santo voltará, não vai ficar fora. Aliás, o Senhor voltará, o Espírito Santo está em nós e o Senhor voltará, não ficará fora. Como nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados à presença do Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor.